Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e você sempre é convidado especial aqui na casa do Canal Solar. Hoje a gente tem aqui a participação de Felipe Santos, que é diretor de vendas da DH Solar, que vai falar sobre diversos assuntos, mercado, cadeia produtiva. E ao meu lado, Bruno Kikumoto, que já conquistou a sua cadeira cativa, então você verá ele cada vez mais aqui no Papo Solar. Muito bom, né? Um anúncio feito agora, né? Então eu já aceito, já, né? Tinha pedido uma oportunidade, você deu aqui, eu acho que... Parabéns pela promoção. Obrigado. Deu pro gasto aí, tô participando, né? E o mais legal, Felipe, é que a primeira vez que eu participei de um podcast na minha vida, você tava lá. Né? Foi um podcast que a Erika fez, uma das primeiras edições lá do Papo Solar, ainda quando a gente não fazia vídeo, né? Que ele era só áudio. E aí teve a participação sua e do Cláudio, né? Cláudio Loureiro. Foi né? mesmo, pela JA Solar. Foi muito legal. Muito legal, muito legal. Obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra, de verdade mesmo, estar aqui com vocês, né? E olhar para trás e ver, né? Como que o canal, como que o Papo Solar cresceu. Né? Lá desde aquela sementinha, né? Que nós plantamos lá atrás. Então, realmente, me sinto bastante honrado e obrigado pelo convite. E bora bater um papo, né? Bora! E já deixa aqui o convite para você que está assistindo. Se ainda já não se inscreveu no YouTube, já sabe, só clicar na inscrição e também compartilhe e curta esse vídeo e outros. E a gente já vai partir aqui, né? Primeiro, como você bem falou, né? Há anos a gente fez o primeiro episódio. Eu queria que você contasse, todo mundo já sabe, está à frente agora da DH, mas conta pra gente como que foi sua trajetória, já passou por fabricantes conhecidas no mercado, como que foi a sua trajetória no mercado solar, Felipe? Tá joia. Então eu me sinto bastante, assim, feliz, né? Sou um cara muito privilegiado nesse mercado solar, pelas experiências pelas quais eu já passei, né? Então eu comecei no mercado solar em 2017, né, como gerente de qualidade da fábrica da BYD, né, aqui em Campinas. Então foi um período assim de franco aprendizado, né, assim, muito intenso, né? Eu sempre brinco com todo mundo, né, que trabalhar no mercado solar já é muito dinâmico. Trabalhar dentro de fabricante chinês do mercado solar, a gente conta a idade como se fosse idade de cachorro, né? De 7 em 7 anos, né? Então foram assim 2 anos muito intensos lá na BYD, 2 anos e meio. Onde eu trabalhei bastante na parte de fabricação, também a parte de veículos elétricos, né, a parte de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, né, e aí por fim eu trabalhei um pouco também com a parte de P&D, né, então liderei o time de P&D por um período, e aí em um determinado momento o bichinho da área comercial me picou, né, fui picado ali pelo mosquitinho, então eu fiz uma migração para a área comercial, né, tive uma grande oportunidade, até hoje sou grato ao Cláudio, né, por ter trabalhado na JA Solar, uma grande companhia também, né, onde eu passei ali mais ou menos 1 ano, como gerente de vendas, e depois ingressei também como gerente de vendas na Canadian. E na Canadian eu tive basicamente 2 experiências, né, uma na parte comercial e uma outra, de novo, na gestão de produtos, né, tive uma passagem ali pela gestão de produtos. Então, assim, eu sou muito felizardo de ter essa experiência multidisciplinar, né? Tanto fabricação, qualidade, produção, vendas, né? Então uma experiência bastante ampla, e eu sempre falo para os meus clientes, né? Eu não me vejam como um vendedor, né? Eu sou um cara que estou aqui para te ajudar no seu negócio, né? Eu consigo contribuir em qualquer área do negócio do cliente. Facilitador. Exatamente. E essa experiência que você teve, né? Você falou da participação de P&D. Como que isso é importante numa cadeia produtiva, principalmente de módulos fotovoltaicos? Érica, esse é um ponto bastante importante de você frisar, pelo seguinte, né? Muito tem se falado ultimamente que o módulo é commodity. Quantas vezes eu já escutei isso? Então coloca-se todos os fabricantes ali na mesma régua, o módulo é commodity. Varia mais ou menos para cá, para lá, mas é tudo igual. E não é, né? Então, como eu já participei, né, de atividades relacionadas à pesquisa, ao desenvolvimento de toda a cadeia, eu posso atestar que não é. É um produto altamente tecnológico, né, que traz um valor agregado embutido, né, e que precisa vir à tona, né? Precisa vir à tona todos esses aspectos para que a gente saia essa conversa meramente comercial de preço, né, que a gente tem falado muito hoje, né? Mas lá na ponta, né, Felipe, assim, eu também sempre ouço isso, né, módulo não é commodity, né? Mas aí quais são os atributos, né, e o que faz um módulo, então, ser diferente do outro? Legal.
primeiro ponto que a gente tem que analisar, né, é a tecnologia que está embarcada no módulo, né? Se a gente fizer uma perspectiva aí de curto, médio prazo, né, a gente veio mudando a tecnologia de policristalino para mono, depois o monoperc, né? Aí depois o mercado foi bastante abastecido com módulos bifaciais, né? Veio a era dos bifaciais, e agora a gente está vendo a nova tendência para os módulos TOPCon e N-Type TOPCon, né? E depois até mesmo os HJT. Então, só aí já é um mar de oportunidades para a gente explorar o que cada uma dessas tecnologias traz de benefício, né? Na prática, quando a gente olha ali para o datasheet, né, como que eu faço uma leitura disso? Eu vou olhar, por exemplo, pela potência, que é, né, o primeiro aspecto que mais ressalta aos olhos, mas não só a potência, né? Muitas vezes a gente até entende que um módulo, né, de potência X é melhor do que o outro, né? Mas não necessariamente. Então eu vou olhar onde? Na eficiência. A eficiência é um bom número de tecnologia embarcada, né? Ou seja, eu estou produzindo mais potência com uma área menor, né? Então seria uma potência por área. Um outro fator que eu gosto bastante de frisar é que, né, eu vejo poucos clientes e poucas engenharias levando em consideração é o coeficiente de temperatura, né? Todo módulo perde potência em função da temperatura. E não são todos os fabricantes que usam o mesmo coeficiente de temperatura. Então esse é um ponto legal de se trabalhar, né? Um outro ponto importante de trabalhar é a degradação. Cada tecnologia vai ter o seu nível de degradação ao longo do tempo. Então a gente tem que trazer para a mesa, né? Eu tenho falado, né, para os meus clientes em alguns eventos que a gente participa, nós temos que voltar para a mesa a questão da energia, né? A gente vende um produto que gera energia. A gente não vende um produto que gera watt-pico. Então, o que eu vou fazer? Qual tecnologia eu vou selecionar para gerar mais energia para o meu cliente? Isso seja no residencial, seja numa grande usina, né? A lógica é a mesma. E como é que tentando traduzir aqui, né? A gente tem bastante, obviamente aí você sabe, né? Mas a grande parte do nosso público é um público de integradores, instaladores, né? Empresas de engenharia. Como é que ele, então, né, cria uma régua para ele escolher o melhor módulo para o projeto que ele está vendendo para o consumidor final? Uhum. Então, o ponto principal, na minha visão, é assim, primeiramente, querer, né, implementar um programa, né, para fazer uma seleção, para fazer uma comparação e sair da conversa meramente de preço. Então, olhar, né, abrir a mente para os outros critérios, né? Então, esse é o primeiro passo. E aí, a questão da definição dos critérios, só com o datasheet a gente já consegue encontrar bastante informação, né? Então, já tem ali no datasheet, né, como eu comentei, a potência, a degradação, a tecnologia que está sendo utilizada, já vai ter ali certificações, já tem, por exemplo, a temperatura de operação da célula, né, NOCT, que eu vejo poucas pessoas conversando sobre isso, mas também não são todos os fabricantes que usam a mesma NOCT, que vai impactar na geração. Então, só o datasheet já é um mar de oportunidades para a gente trabalhar, né? Então, colocar os principais parâmetros numa tabelinha de Excel, né, simples, e comparar. Mas e aí, como é que porque no final do dia eu tenho que conversar com o consumidor final, né? Ele que é o dono do investimento, né? Ele que está adquirindo o ativo de geração ali e talvez eu levar um datasheet para ele, talvez seja um pouco indigesto demais, certeza, né? Essa etapa, como é que eu levo, né? Com certeza, essa etapa a gente faz ali dentro dentro do cliente, dentro da engenharia, né, da seleção. E aí depois é traduzir isso para uma linguagem mais palatável para o cliente final, que basicamente vai ser o quê? Vai ser a conversa que o cliente entende, geração de energia, né? Helicói, durabilidade. Às vezes se a gente estiver falando com o Helicói para um projeto, né, para uma usina, né, eu já trabalhei bastante, muito das minhas vendas foi usando o Helicói como um dos argumentos, né, para usinas. A gente pode, mas pensando num residencial, eu posso usar garantia, né, tempo de garantia, eu posso usar degradação. Helicói também, né? Helicói ele entende, né? Reais por quilowatt-hora, né? Exatamente. A gente perdeu o medo de ousar, né, argumentar isso com os clientes finais, né?
perder esse medo de argumentar alguma coisa além, né? Talvez até dar um nome diferente. Tava pensando agora aqui, quando a gente tava falando, é LCOE, né? Que você vai explicar para o cliente o pessoal, né? O preço, custo da energia, né? Que é o LCOE, custo nivelado da energia. Né? Então, o teu custo da energia sem a energia solar vamos falar aqui em Campinas hoje, 80 centavos. O teu custo com a energia, com uma configuração de módulo tal, é X centavos. Por quilowatt-hora. Exatamente. Numa outra configuração. Esse sistema vai me gerar tanto de energia, vai custar tanto, com esse outro produto vai custar tanto, né? Para você. Um outro argumento que pode ser utilizado é a potência por área de telhado. Quanto que eu tenho que investir, a quantidade de módulos. Quantidade de módulos, a quantidade de potência que vai gerar. Para quem tem problema com área de telhado, né? Para quem tem problema. Não, já que vocês estão falando a questão da qualidade, né? A gente tem visto muitas discussões, quero trazer aqui esse assunto, né? À mesa, e acredito que o integrador também tem recebido, sobre a qualidade, né? Como vocês pensam, principalmente você que representa o fabricante, o Bruno que está aí na parte de projetos, o Canal Solar tem essa parte, como vocês pensam essa questão da qualidade? Como que a gente pode tentar nivelar o mercado para a qualidade dos painéis? Esse é um tema assim que agora tá bastante, né, em voga. E eu estou bastante feliz disso estar acontecendo, né? Apesar de parecer ser um grande problema, se a gente for pensar que o boom do mercado, né, solar aconteceu ali em 2018, 2019, né? E só agora que a gente está falando de qualidade, né? Só agora que esse assunto está vindo à tona, né? Então, né, antes tarde do que nunca, né? Mas está sendo muito bem discutido, né? E é um tema importantíssimo, né? Então, eu realmente recomendo que cada cliente vá a fundo na cadeia produtiva do fabricante, né? E olhe realmente como que ele faz a seleção da matéria-prima, como que ele seleciona as células, como que ele faz o controle de qualidade. Isso tudo, as informações estão disponíveis, né? Tanto para o integrador, né, que está comprando direto do fabricante, né? Tem alguns fabricantes que tem as políticas, mas é possível, né? Ou para o distribuidor, né, que está comprando do fabricante, então tem que ir a fundo. Isso é disponível, né, já é uma prática, por exemplo, do mercado de geração centralizada. Isso é uma prática comum, né? Você adentrar e questionar, né, o fabricante como que ele faz esse controle. E você vendo, Bruno, essa parte de projetos, né? Como que o integrador que está ali na linha fazendo a instalação, ele pode fazer essa verificação? Acho que é uma boa pergunta. Eu tava aqui, eu tava meio pensando aqui, o Felipe, né, explicando ali, né, e é uma dúvida, na verdade, né, que eu também tenho. Como que o consumidor, como que o instalador, como que o integrador poderia certificar, né, de que o módulo é um módulo de procedência de qualidade, né? Acho que até uma pergunta para você, Felipe. Você já está há algum tempo aí nesse mercado, né? Assim, certificações. Né? O que a gente recomenda, né, como eu comentei, fazer uma análise documental, né? Toda essa seleção ali de fornecedores documental, então todos os critérios que a gente já falou. Depois, na prática, né, hoje no Brasil documental também, o quê? Datasheet? Datasheet, certificações, né? O que aquele fabricante traz de inovação, né, e tudo mais. Depois, um próximo passo, né, que a gente que veio de outras indústrias, né, Bruno? A gente sabe que em outras indústrias é muito comum você ter um processo de recebimento, né, um processo de inspeção, de verificação, né? Então, a minha recomendação mesmo para os clientes de projeto, para os distribuidores, é que implementem programas de qualidade, né? Programas de recebimento, programas de verificação. Hoje, felizmente, no Brasil, a gente já tem uma cadeia de laboratórios, né, que podem fazer testes. Então, minha recomendação é realmente enviar esses materiais com alguma frequência para os laboratórios, ou até mesmo, por que não, adquirir um equipamento. Não é difícil, não é uma coisa impossível essa aquisição dos equipamentos, né? É um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado só na hora, né, combinar com os chineses, né, no caso. Porque quando a gente começa a fazer um controle, né, um processo de controle, é necessário acordar os critérios, né? Então, vamos acordar os critérios com o fabricante, a gente senta junto, acorda os critérios. É importante fazer uma verificação
da diferença das medições, né? Porque a medição lá na fábrica na China pode ser uma, aqui no Brasil pode ser outra. Isso é normal, incerteza de medição. Então, feito todo esse pacto, né, entre o comprador e o vendedor, é um programa um balizamento, né? Um Não, você sabe que até assim, né? Você entrou nesse ponto, né? É uma coisa que a gente já faz aqui na nossa área de serviços, né? Principalmente para projetos, né? Para distribuição ainda a gente não fez ainda, tá? Mas acho que é uma coisa interessante aí que você tocou. Dessas verificações mesmo, né? A gente pegava muitas vezes, né? Lá atrás, lá no passado, né? Quando o pessoal tinha medo, vamos dizer assim, né? Não tem que ter medo da energia solar, tá, pessoal? Mas eu acho que no passado aí a gente era mais cuidadoso, né? Então a gente discutia, a gente ia para esses projetos, né? Acho que o primeiro projeto aqui que foi inaugurado aqui, acho que a gente participou aqui, né? Como consultoria. E a gente olhava para os receios, né, do proprietário. Aí tinha lá, por exemplo, né, de que o módulo não performasse, de que o módulo quebrasse com vento, com a carga de vento, ou, né, enfim, com as intempéries ali. E a gente fazia testes focados, né, dessa forma, desse jeito que você falou. Fazia amostralmente, recebia os módulos. Geralmente os módulos vinham de fora. Tinham módulos fabricados no Brasil também, né? E a gente pegava a amostra amostralmente, né? E assim, né? E a gente que escolhia, né? Não deixava aberto para ninguém escolher, a gente ia lá e pegava e aí testava, fazia flash test, fazia eletroluminescência, né? Fazia teste de carga mecânica, estática e dinâmica também, né? Então a gente fazia essas baterias de teste para né, e de uma forma assim, né, com significância estatística, e a gente consegue fazer isso no plano de amostragem, né, como você falou, né, combina lá com o chinês, né, inclusive, porque senão ele vai contestar o teste. Se passar aqui, ótimo, né, ninguém vai contestar o resultado. Agora, a partir do momento que não passa, há um período de contestação que é normal pela própria medição, pela própria interpretação. E a gente fazia até dessa forma, ele testa lá, a gente testa aqui, por exemplo, flash test, né, testa lá. E aí eu testo a mesma amostra que ele testou, né? Para ver se tem alguma diferença na medição. E testo outras amostras além. Mas eu acho que a gente tem que começar a voltar às origens, na verdade, exatamente, né? É o back to the bases, né? Vamos voltar ao básico mesmo. Como você comentou, no passado, como era uma coisa mais nova, né? Todo mundo tinha ali, né, suas reticências, né? A partir do momento que entrou na rotina, eu acho que a gente começou a se preocupar com outras coisas importantes, né? O crescimento do setor e tudo mais. E aí essas coisas mais básicas acabaram ficando mesmo. Então eu recomendo fortemente, né? E contem comigo, né? Contem com a minha empresa aqui, a DH Solar. A gente, né, tem as portas abertas para isso, para a gente implementar programas de qualidade. Programas de controle, programas para verificação. E aí 1, 2, 3 lotes que começam a rejeitar... Aí já começa... Já acabou, não precisa fazer barulho. Né? Muitas vezes o pessoal fala, precisa se organizar, precisa, né, vamos falar com... É importantíssimo ter os selos, né, de entidades terceiras. Né? A gente vê bastante movimento acontecendo, entidade X, Y, Z, querendo estruturar o seu selo, sua verificação. Isso é fundamental, importantíssimo, super apoio. Mas assim, o cliente tem o poder, né? Quando a gente olha na cadeia, quem que tem o poder? Quem decide, né? É o cliente, né? Então, se o cliente começar a olhar e fazer essas verificações e fazer esse programa, e não precisa falar para ninguém, igual eu comentei, né? Não precisa fazer barulho, não precisa vir aqui no canal Solar e vamos fazer uma reportagem sobre isso. Rejeita 1, 2 lotes ali, que a coisa vai mudar. E tem que estar amarrado rapidinho. No contrato, como você falou, exatamente. Né? Não bateu aqui a eficiência, né? Então eu não recebo a carga. Exatamente. As despesas todas aí por conta do envio, né? Do fabricante. Exatamente. E pronto. E pronto. E aí 1, 2 vezes que isso acontecer... O cuidado voltará. Exatamente. E pesa no bolso, a pessoa já começa pesa no bolso, a mudar. E no bolso e na imagem, né? Na imagem. Exato. Na imagem, porque principalmente, do ponto de vista do fabricante, ninguém vai querer se queimar no mercado brasileiro, que é um dos mercados mais importantes do mundo, né? E do ponto de vista do distribuidor ou do projeto, né? Da empresa de projeto, é uma grande vantagem competitiva, né? Eu tenho um programa... enquanto que o meu concorrente não tem. E fora isso, não digo nem isso, né? Eu gosto de sempre falar assim, né? É um passe para dormir bem, né? Eu adoro dormir, né? Exatamente. E imagino dormir tranquilo. A gente tem que se lembrar, né? Nos treinamentos, quando a gente
né, falava bastante aqui no canal, os treinamentos, né? Eu sempre frisava com o pessoal, não se esqueçam que você está casando com o seu cliente por 30 anos, Isso aí. por 25 anos. Ah, não, mas eu tenho a minha garantia de instalação é de 1 ano. Cara, daqui 5 anos, se der algum problema, o cliente vai te ligar. Sim. Não tenha dúvida que ele vai te ligar. Isso é bom, ele tem que lembrar de você como, né, exatamente, um solucionador ali dos problemas, exatamente, né? E ele tem que atender. Exatamente. E se ele não atendeu bem desde o começo, né? Se ele comprou qualquer coisa e colocou qualquer coisa lá, vai voltar para ele e às vezes a solução pode ser muito cara, pode né? custar caro. Né? E normalmente, né, ou o distribuidor, ou às vezes a empresa de projeto, né, ela é a importadora do produto, então legalmente é ela que responde aqui no Brasil. Né? Então, a gente já fez uma matéria sobre isso. Mas tem uma tal de Érica Araújo aí que ela fez uma mega reportagem muito legal sobre as garantias, né? E todos, né? Todos na cadeia envolvidos. Todos envolvidos têm são a responsáveis. responsabilidade. Então, se ele comprou, por exemplo, de um distribuidor que não existe mais, ele é responsável. Né? Responsabilidade solidária. Ele ficou com a. Na verdade, ele mesmo que o distribuidor exista, ele também é responsável. Corresponsável. Então, a gente estava conversando, precisamos voltar ao básico e lembrar dessas coisas, né? Que essas coisas são super importantes. Por isso a preocupação de uma cadeia bem estruturada. Né? A gente veio acompanhando aí, teve o boom da energia solar, várias empresas instaladoras, vários distribuidores, fabricantes, a gente vê cada vez mais surgindo no mercado, mas a gente precisa ver esses fabricantes e distribuidores, eles são consolidados, porque, como você mesmo comentou, daqui 5, 6 anos pode ser que dê algum problema. E para quem que ele vai recorrer? Exatamente. E uma questão do módulo, né, que ela é bem crucial nesse sentido que você comentou, Érica, é que o módulo não vai dar problema no começo. Muito difícil um módulo com 1 ano ter problema, com 2 anos ter problema. Eu nunca vi. Quando dá problema, assim, já é de imediato. Geralmente instalação, né? Às vezes acontece na instalação, mas assim, vamos falar... curva da banheira, né? Teve problema de módulo, teve ali um diodo de bypass que deu problema, sei lá, uma solda que não ficou legal. Pode acontecer, mas é muito menor a probabilidade. Isso, a cadeia produtiva de módulo, de uma forma geral, né? Ela é muito bem controlada. Mas vai te dar um problema daqui 5 anos, daqui 10 anos. A garantia, né, é 25 anos. Então a gente tem que pensar nesse horizonte de 25 anos. Expectativa, né? Expectativa do consumidor final é essa, né? Isso aí. Gerando por 25 anos. Exatamente. Então garantia de defeito de fabricação normalmente são 12, né? E performance são 25. Então a gente tem que pensar nisso, né? Então, e isso tudo são argumentos para quem está na ponta negociando com o cliente apresente, né? Igual a gente estava comentando agora há pouco, né? Tornar mais palatável, né? Então, por que eu estou escolhendo esse produto aqui? Por conta de toda essa argumentação. Ô Felipe, não tem como não falar, né? Fake power, né? Ou potência falsa, né? A gente está ouvindo muito falar e até eu já ouvi esse questionamento, né? De fato existe isso? Como é que você tem visto esse problema aí? De fato existe, Bruno, né? Infelizmente, né? Faz parte da curva de aprendizado do mercado, né? Como eu comentei, antes tarde do que nunca, né? Seria melhor a gente estar discutindo isso lá atrás, mas ok, estamos agora, então é importante a gente aproveitar esse momento, né? Então acaba existindo, tá? Desculpa só te interromper aqui, claro. né? Mas você falou a curva de aprendizado do mercado, né? Aconteceu em outros mercados mais maduros ou a gente está vendo agora ou a gente não sabe? Né? Vamos falar que a Alemanha, né? A Alemanha é o caso icônico aí, né? Aconteceu isso na Alemanha também? Eu não tenho... Sinceramente, não tenho essa informação, né? Se aconteceu ou não. Eu, conhecendo o mercado alemão, creio que não, tá? Porque o pessoal lá é bastante exigente, já faz parte da cultura, né, dos alemães serem muito exigentes, né? Então, eu creio que não. Agora, o que a gente está vendo acontecer aqui hoje nós estamos numa fase de transição, né, da portaria do Inmetro, né? Então, infelizmente, ainda é permitido você ter tolerância negativa, né? Então, muitas vezes, acaba-se usando esse subterfúgio da tolerância negativa. De até quanto? Se não me engano, são 5%. Até 5% a menos do que a nominal, do que o datasheet fala como nominal. O Inmetro permite isso. Tá. Não vai permitir mais
né, a partir da nova... Né, já não permite mais na nova, né, que a gente está agora no período de transição. Na 140, né, portaria. Exato. Então a gente está no período de transição, a hora que virar a chave mesmo, que se não me engano é em maio do ano que vem, não vai mais permitir, mas até lá... Não vai permitir negativa, tem que ser negativo. Ou aquela potência ou maior. Exatamente. Então, por exemplo, um módulo que está nominal 550, ele pode estar com 530 e pelo IMETRO estaria aprovado. Né? Então, esse é um ponto que felizmente a gente já corrigiu. Né? Então, é por isso que eu estou incentivando aqui, né, desafiando toda a cadeia, né, para frente, depois dos fabricantes, a implementarem os programas de controle. Né, porque acaba acontecendo e, né, com conivência ou não, a gente não sabe, mas eventualmente estão chegando módulos aqui com potências abaixo da nominal. Você falou, né, a gente perguntou se aconteceu na Alemanha, você falou que não, porque eles são mais exigentes. Eu creio que não tenho informação. Né? Não, mas eu acho que faz sentido, eu acho que... mais eu nunca ouvi, pelo menos, também, até por isso que tem... Por isso que às vezes a gente não acredita, né, que isso esteja acontecendo, né? Mas concordo com você, eu acho que acaba acontecendo sim. Mas aí você falou que eles são mais exigentes, né? Quem que não é exigente aqui no Brasil, né? Que deveria ser para a gente não ter esse problema? Olha, eu vou falar assim, abertamente, né? Todos os meus clientes eu espero que sejam mais exigentes. Né? Acho que o próximo passo da cadeia é que deve ser mais exigente, seja numa empresa de projeto, seja um distribuidor. Nessas duas empresas. Geração centralizada já é bastante exigente, tá? Já é um mercado muito maduro. Sinceramente, eu nunca vi acontecer uma situação dessa. Então, enfim, esse é ponto pacífico para o mercado de geração centralizada. Mas hoje o nosso mercado de geração distribuída de projetos e a distribuição, né, sistemas residenciais, eu acho que, né, de novo, contem comigo, né, mas precisaria ser mais exigente do ponto de vista, né, da qualidade, do ponto de vista dos contratos. Né. Eu, particularmente, né, sempre trabalhei nessa área, eu gosto de ter clientes exigentes, porque com cliente exigente você vai acabar aprendendo. Né. A gente enxerga sempre o cliente exigente como uma oportunidade. Então a gente vai aprender, vai melhorar os nossos processos, vai melhorar os nossos controles, alguma coisa que eu não estava vendo, o cliente vai me fazer enxergar, então é ótimo. Né? Então, no meu ponto de vista, o próximo passo da cadeia deveria ser mais exigente. É isso aí, o integrador, de repente, né, ele tem que exigir isso do distribuidor e, exatamente, consequentemente, o distribuidor exigir isso do... Exatamente. É que, infelizmente, Bruno... Né? De repente, mostrando até resultados de teste. Exato, né? Exato. Testes daquele lote. Exatamente. O fabricante, uma pergunta, né? O fabricante consegue fornecer isso? Vamos supor aqui, né? Que consigo. Se o integrador pedir e o distribuidor também, né? Não, eu quero saber aqui desse lote que eu estou comprando, quero saber os resultados. Eu forneço para todos os meus clientes, a gente fornece todos os flash tests. Todos os flash testes. Todos, né? Uma planilha de Excel com todos os flash tests. Interessante. Isso é uma prática que alguns distribuidores fazem, algumas empresas de projetos fazem, e que, né, meus colegas aí dos demais fabricantes vão ficar bravos comigo, mas todos os fabricantes têm condição de fazer. Isso é interessante, né? Porque assim, ó, você imagina a gente, né, ter essa consciência do integrador e eu acho que isso de verdade, assim, como consumidor, né? Eu sou consumidor de energia solar, conheço vários consumidores. Eu acho que isso gera valor. Eu cheguei e falei assim, olha, né? Eu estou aqui, né, com o resultado dos testes, né, dos módulos que eu estou, né, vendendo aqui para você, né? E eu garanto que eles têm, né, a potência correta, né? Conscientizar o cliente final desse problema. Agora, né, eu desafio o meu concorrente a apresentar a mesma, né, o outro integrador que está apresentando a minha solução, ver se ele está te entregando aquilo que ele está prometendo. Isso é bom para o mercado, né? Porque leva ótimo. A régua, né? Todo mundo sobe pensando na qualidade. É que, assim, infelizmente, a gente está num... Assim, sempre foi, mas hoje está muito mais, né? E aí vocês vão falar, pô, mas isso é papo de vendedor, né? Então vou chorar minhas pitangas aqui um pouquinho, né? Mas o nosso mercado está 100% orientado a preço. Assim, 120% orientado a preço, tá?
Primeiro numa fase mais difícil ali, onde o Brasil estava passando por uma fase macroeconômica mais difícil, então, né, a gente acabou, e o mercado solar crescendo, né, então a gente viu a entrada de, né, muitos novos entrantes no mercado, então quem é novo talvez né, só vai ter esse argumento na hora de vender. Sim. Depois, agora, mais recentemente, né, a gente tem passado esse ano aí um período também de dificuldade do mercado e a gente só vê a palavra preço em cima da mesa. Preço. Ah, mas se eu tiver um preço um pouquinho mais caro, o meu cliente não vai fechar comigo. Mas assim, eu faço essa provocação, né, de tenta argumentar. Vamos tentar argumentar. Porque não é possível que os nossos clientes compram tudo por preço. Vai comprar uma televisão, você só olha o preço. Você vai comprar um celular, você só olha o preço. Né? Não, e eu acho que eu não lembro agora com quem que a gente teve essa discussão aqui, Érica, que a gente falou isso, né? Que o consumidor final, e aí assim, a cadeia inteira tem culpa, vamos dizer assim, disso, né? Mas o consumidor final, ele está comprando um ativo de longo prazo. Com pensamento de curto prazo. Ele só está preocupado no que eu vou gastar agora, mas o que eu vou ganhar, né, ao longo desses 25, 30 anos. Exatamente. O que eu posso perder ao longo desses 25, 30 anos se eu escolher uma coisa errada, né? Exatamente. Então eu acho que a gente precisa voltar ao básico, né, e reeducar os nossos integradores, o nosso consumidor final, de que é um ativo de longa duração. Eu tenho que olhar ele de uma outra forma, né? Exatamente. E olhar para o preço. No final do dia, eu acho que o preço é que vai ditar. Não, e ele vai ditar. Só que eu tenho que olhar ele num horizonte de 25, 30 anos. Exatamente. E não no que eu vou colocar agora, que eu vou gastar para colocar esse negócio de pé e sabe-se lá até quando ele vai continuar. Né? Eu acho que essa discussão foi levantada com o Tegon no podcast que a gente fez, que é exatamente isso, o curto prazo, né? Então, a pessoa que pensa no curto prazo, ela vê a economia no bolso. Só que se ela não pensar a longo prazo, aquele produto que não é de... Ela não vê economia real, né? Ela vê a economia para começar a entrar no jogo, né? Que é para colocar o ativo dela de pé. Né? Mas e a economia ao longo dos 25, 30 anos? Será que você vai ter? Será que se você investisse um pouquinho mais ali, você não ia ter um resultadão lá? Né? Esse melhor. A mais vai se diluir em algumas semanas de payback, alguns meses. Né? Para um ativo de tão longo prazo assim, né? Igual eu comentei, a gente está se amarrando com o cliente por 25, 30 anos, né? Então tem que ser considerado isso na conta. E aí tem que mudar o discurso do vendedor, que é aquela questão do valor. Qual que é o valor dessa instalação? Que eu acho que você até comentou, né? Esse valor que você vai ter a longo prazo, você de repente compra um carro elétrico que já vai estar ali já no futuro, já pensando na mobilidade. Alertar, né? E alertar o consumidor, né? Por exemplo, dessa questão, né, dos fake powers. Você sabia que você ninguém gosta de ser enganado, né? Exatamente. Alguém gosta de ser enganado aqui? Ninguém gosta, né? Então eu acho que isso é um ponto de discussão importante, né? Falou, infelizmente está acontecendo isso no nosso mercado, né? Mas eu aqui, eu garanto aqui, né? Eu tenho aqui, estou respaldado pelo distribuidor, pelo fabricante desses módulos, está testado, não sou eu falando. Exatamente. Tá aqui. É perder o medo de argumentar. Porque muitas vezes o que a gente vê na área de vendas é a pessoa, né? O vendedor que está ali na negociação direta, ele tem o medo de argumentar e o cliente fechar com o concorrente. Então tem que perder esse medo de argumentar e aí acaba apelando para o preço. Eu tenho uma teoria, na verdade, o Felipe, né, que eu acho que a gente estava no mercado, a gente está ainda no mercado excelente, né? Eu acho que talvez é um mercado que a gente está preocupado porque vai crescer, sei lá, 20, 30% esse ano, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? É um baita de um crescimento, né? Mas eu acho que estava tão... não é fácil, também não é a palavra, né? Exacerbado. É uma barreira de entrada, né? Mas eu digo assim, né? O mercado estava tão pujante, né? Que, cara, a gente às vezes era tirador de pedido, né? Exatamente. Não tinha muita argumentação. Eu acho que até o integrador, ele argumentava pouco porque ele já estava querendo fechar aquela ali porque já tinha a próxima. Tem que ir fechando a próxima, né? Mas eu acho que a gente tem que voltar a ter essas discussões na venda mesmo, né? De alertar, de educar, né? A gente teve um momento lá em 16, 15, né? Enfim, que a gente tinha que educar o cliente. A gente tem que educar. A educação lá era diferente, né? Eu já fui integrador já. Eu lembro que eu tinha que convencer o cliente final de que aquilo ali não era fraude, que não era um gato que eu estava propondo para ele.
E eu acho que agora o mercado evoluiu, né? A gente continua precisando ter que educar o consumidor, mas para outras coisas que a gente já educou lá atrás. E eu acho que a questão do fake power é uma delas. Bruno, eu tenho a visão seguinte, né? Se a gente for analisar o mercado solar no Brasil, a gente sabe que o maior share, né, a maior fatia de mercado é o mercado de distribuição e é o sistema residencial. Né? Então, quando a gente olha todos os gráficos, todas as projeções, e eu acredito que vai continuar sendo, né, por um bom período. Né? É o caminho para o Brasil, Felipe? O mercado de geração centralizada ele é importante, sem dúvida nenhuma, né? Não é esse o ponto. Mas o mercado de geração distribuída ele é o maior, ele é muito democrático. Né? Qualquer pessoa que queira fazer, consegue fazer, né, minimamente ali, né, ele é acessível. Ou com algumas economias, ou com algum financiamento, mas hoje já tem muita linha de financiamento, então ele é muito democrático, né, então eu acredito que seja um caminho. Nesse sentido, o elo mais importante de toda essa cadeia, na minha visão, é o integrador. Não tem um elo mais importante nessa cadeia do que o integrador. O integrador deveria, faço essa provocação, ter consciência da importância que ele tem dentro desse cenário nosso. Né? Então, ele exigindo, começa a exigir. E aí toda a cadeia começa... Ele mudando, né, o integrador mudando, né, e passando a argumentar mais com seus clientes, vai educar mais o mercado. O integrador exigindo vai ajudar a educar toda a cadeia. Né? Então, eu faço realmente essa provocação, né, me colocando à disposição, claro, para que a gente comece a discutir esses outros pontos, né? E não somente o ponto da venda, o ponto do preço, né? Que é importante, mas é consequência. Né? Eu entendo que é consequência de um trabalho que a gente vai fazer construindo. Né? Uma coisa que me aconteceu aí esses dias, né? Só para exemplificar como que o consumidor tem sim essa visão. Né? Eu fui trocar meu celular. Então, por exemplo, o que eu recebi de argumentação são argumentações assim, vindo do fabricante, argumentações muito técnicas, né, para convencer. A memória, é processamento, é isso, aquilo. Por exemplo, um argumento que eu vi bastante interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, é quantas atualizações aquele equipamento vai ter ao longo da vida útil. Então, né, marca A falou, olha, você vai ter uma vida útil desse cara aqui por 5 anos, porque, né, tem mais atualizações do que a marca B, que normalmente solta menos atualizações. Pô, que legal. Né? Então eram coisas que eu nem imaginava, né? Então, quanto mais para um sistema solar, né? E aí, assim, faz o consumidor, né, na hora de comprar um celular, pensar o curto prazo e o longo prazo, igual a gente comentou, né? E aqui para o solar, por que para o solar nós estamos com esse pensamento de curto prazo? Tão curto prazo assim, né? Deveria ser maior do que o celular, né? Ainda. Deveria ser muito maior. Né? Então, é essa provocação que a gente tem que fazer mesmo. E a gente falando sobre mercado como um todo, né? A gente vem aí, você vem de atuação em fabricantes. Como que você vê essa expansão do mercado, essa provocação também com tecnologias novas, né? Pensando em ofertar ao cliente, consumidor final, que o Bruno comentou, quando ele é integrador, provavelmente muitos desses módulos que vê hoje não tinha nem ideia de que ia sair, né? Como que você viu essa linha do tempo das tecnologias sendo apresentadas? Legal. Realmente quando a gente faz essa análise, né, no curto, médio prazo, né, igual eu comentei, nesse horizonte, pelo menos de quando eu entrei no solar, o módulo praticamente dobrou de potência, né? Felipe, meu primeiro projeto de energia solar foi com módulos de 265 watts. E era uma inovação, porque só tinha de 250. 265... Uma super inovação. Que ano foi isso, Bruno? Foi 2015, 2016. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Mas olha só. Esse nível. No módulo de 60 células. 265 era uau! 60 células. Então, realmente, só nesse último período, quer dizer, 265 quase triplicou, né? Qual que é o módulo hoje da DH e o módulo de potência, o que vende aí, né, que você está ofertando no mercado? Qual que é a potência dele? Hoje a gente tem, eu diria que 3 potências principais, né? O 550-55, uma faixa. Já ficou outra, aí, já deixou para trás. Outra faixa
570, 580 e outra faixa de 620. Né? É o avanço. É um grande avanço, um grande avanço. E agora a gente está vivendo um momento muito interessante do mercado também, né? Que eu conclamo todo mundo aí a prestar atenção no que está acontecendo, né? Que é a transição, né, da tecnologia mono-PERC para a tecnologia N-Type TOPCon, né? Então a gente está passando por um momento, assim como nós vivenciamos a transição do poly para o mono, a gente está vivenciando de novo essa mesma transição agora. Então, assim, de novo, a gente fala de um ativo de longo prazo, né? Então é importante a gente pensar em reposição no futuro, né? De novo, é a questão do preço, né? Muitas vezes a gente se depara com o pessoal pedindo um produto X porque ele é mais barato. Mas, poxa, se eu fizer conta, será que o outro produto não vai ter uma durabilidade maior, uma reposição, né? E tudo isso, né? Custo da energia, né? O reais por quilowatt-hora. O Helicoi, que a gente tem que dar Olha um nome disso aí, né? Muito complicado esse nome, Helicoi. Um né? nome mais simples, né? E eu faço uma meia-culpa aí que a gente começou a falar muito de Helicoi no passado, né? Então, você digitar Helicoi hoje lá no Google isso que eu ia comentar. um artigo do canal Solar ali, então... Mas eu acho que a gente vai evoluindo, né? Assim, eu acho que é a métrica, a gente só tem que chamar ela de um jeito mais palatável. Palatável para o consumidor final, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para o mercado, né, residencial, comercial, né? Comercial industrial ali de médio porte. A gente precisa trazer essa conversa para esse mercado também, né? Que já é uma conversa muito mais consolidada em geração centralizada e até mesmo em projetos de GD de grande porte, né? Isso já é bastante consolidado, mas... O mercado de geração centralizada, você falou da transição, né? Do TOPCon, do mono-PERC para o TOPCon, né? A gente sempre vê no mercado de geração centralizada as coisas acontecerem antes, né? Sim. E como é que está na centralizada? Já é uma transição só TOPCon, vende-se mono-PERC no... Não se negocia mais mono-PERC. Qual que é a diferença do TOPCon pro mono-PERC? Então, assim, a gente está fazendo agora duas transições de tecnologias simultâneas. Assim como a gente fez a transição do poly para o mono, né? Então, junto com essa transição aconteceu a saída da célula policristalina para a célula monocristalina e a introdução da tecnologia PERC. Então, mono-PERC. São duas coisas distintas que foram inseridas simultaneamente. O PERC está no TOPCon? Não. O PERC está sendo substituído pelo TOPCon. Tá. Então agora a gente está fazendo uma nova inserção de duas tecnologias simultaneamente, né? As células continuam sendo monocristalinas, mas do tipo N. Então essa é uma transição importante. Explica o que é o tipo N, hein, Felipe? Não é todo mundo que domina. Então o que acontece? Para a gente fazer de uma forma palatável, nada melhor do que uma metáfora com comida, né? O gordinho só pensa em comida, não tem jeito. Então, assim, a célula tipo P, ela é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ou seja, né, eu tenho a base da célula positiva e uma camada muito fininha negativa, né? Ou seja, a base falta elétrons, uma camada ali, uma cobertura que sobra elétrons, né? Uma camada muito fininha, que é a cobertura. Agora eu estou fazendo um bolo de chocolate com cobertura de cenoura. Entendi. Então eu estou invertendo, né, a célula. É o mesmo material, só que... A base da célula ela é positiva, é negativa, né? Então por isso que é tipo N, ela é majoritariamente negativa, e uma fina camada positiva. E qual a vantagem para o pessoal entender por que houve essa troca? Então, primeiro que assim, uma das grandes vantagens é a gente conseguir aumentar a potência do módulo com isso, né? Como que se aumenta a potência do módulo? Falando já um pouco mais tecnicamente, né? Numa célula tipo P, que é a tradicional, eu tenho movimento de lacuna, né? Ou seja, eu tenho o movimento da grande maioria. Ou seja, ela é positiva, certo? Se é positiva, está faltando elétron. Então eu tenho movimento dessa falta de elétrons. Beleza? Passou? Tá certo.
Na célula tipo N, como são os portadores majoritários, né? Os portadores de carga, enfim, para quem gostar de estudar um pouco mais a fundo, né? Já na célula tipo N, eu tenho movimento de elétron, que é o natural, né? É a natureza, né? Movimento de elétron. Então, eu diminuo a resistência interna da célula. Né? O elétron ele flui com mais facilidade. Né? Então, aí eu já aumento a potência, né? Por esse fator. Um outro fator importantíssimo que está acontecendo agora é a redução na degradação. Né? Então, a gente estava falando antes aí de uma degradação de 2% no primeiro ano, já agora reduziu para 1%. Né? Mas então, isso impacta ali então, de novo, é energia direta. É por isso que eu falo que a gente tem que trazer a energia para a conversa. Para conta. Né? Então, é energia direta. No primeiro ano, em vez de degradar 2%, vai degradar 1%. E nos demais anos também. Né? De 0,45 está caindo para 0,40 ou às vezes até 0,35, dependendo do produto. Você sabe que outro dia eu vi eu não sei onde que eu vi isso, foi num artigo científico, né? Mas eu não lembro de quem foi o autor. Eu leio bastante, artigos científicos eu leio bastante. E veio à tona uma questão assim, né, de que a transição, né, ela aconteceu, né, mas o início, né, por que houve, né, essa transição? O tipo P para as aplicações aeroespaciais, agora não lembro exatamente o porquê, era a melhor solução para essas aplicações. Está lá enfim, com características completamente diferentes. No vácuo. E a gente começou, a energia solar fotovoltaica, ela começou, né, nas aplicações aeroespaciais. E aí a indústria ela foi se desenvolvendo a partir daí. Né? Mas preto no branco, o tipo N era o tipo para aplicações terrestres, exatamente. como o estado natural. Né? O estado natural. Exatamente. E aí, então, está sendo feita toda essa transição tecnológica, toda a mudança das linhas de produção, né, toda novas capacidades que estão sendo adicionadas na cadeia. Então, está todo mundo agora, né, a indústria solar está bastante focada nessa transição agora, né? E aí, como eu comentei, né, então, isso seria o tipo N, e aí está sendo adicionada essa outra tecnologia que é o TOPCon em substituição ao PERC. Assim, basicamente, né, também tentando simplificar um pouco aqui, é uma camada que fica nas costas da célula que repele aquele fóton que ia escapar. Né? Então, nem todos os raios solares, né, que atingem a célula, nem todos convertem, né, e vira corrente. Alguns passam reto. A eficiência da célula, está explicado aí, né? Exatamente. Então, alguns que passam reto, o TOPCon ele é um espelho mais poderoso do que o PERC, vamos dizer assim, né? Para quem gosta de jogar sinuca, eu gosto desse exemplo, né? É a tabela da sinuca, né? Então, a bola branca é o fóton, vou bater na tabela e vou matar de novo, vai reimpactar o elétron. É isso aí. Então, eu estou usando uma tabela, antes eu usava só uma tabela, agora eu estou usando uma tabela que tem uma mola, né? Alguma coisa assim. Né? Entendi. Então, ela é mais potente. Então, por exemplo, igual eu comentei no nosso caso, né? A gente sai de um módulo de 555, aí o mesmo tamanho de módulo, o mesmo desenho, tudo, ele já vai para 575, 580. Tudo isso. Nossa, faz uma baita diferença. No range de hoje, né? Aí, conforme vai evoluindo a produção, ele pode chegar até 580, 590 watts. Uma baita esse mesmo diferença. produto. Né? Uma eficiência na veia. Né? Então, a eficiência, por exemplo, é um ponto da gente colocar lá no nosso checklist. Então, aquela questão de quanto maior o módulo, também a maior eficiência não é tão verdadeiro, né? Por conta dessa tecnologia. Exatamente. A gente teve também essa transição grande aí nesses últimos 2 anos, né, com relação ao tamanho dos módulos, né? Eles cresceram bastante também, né? Mas quando a gente olha a curva de eficiência, a curva também cresceu bastante. Né? Quando eu comecei era... A potência, 18%. A potência ali, a gente fazendo a comparativa, eu falei que ele trabalhava com módulos de 250, você está falando que a potência hoje está em 500 e poucos, né? Mais do que dobrou, né? O módulo cresceu, mas não mais do que dobrou, né? Mais do que dobrou de tamanho, exatamente. E eu entendo que a gente chegou meio que num limite de tamanho de módulos, né? O pessoal sempre me pergunta aí né, para onde que vai continuar crescendo, né? Principalmente o pessoal de
de estrutura reclama bastante, né? Eu vendi bastante módulo para projeto, pessoal de tracker, então nem se fala, né? O pessoal dos trackers reclama. Né? E o fabricante de módulo, nesse ponto, a gente é meio egoísta, tá? A gente vai e depois... Empurra. É o ativo mais caro da cadeia. Depois puxa o resto da cadeia, né? Então, inversores, o pessoal tem que se virar, né? Correr atrás, estrutura e tudo mais, né? Então... Mas eu acho que meio que chegou num limite, assim, de tamanho, né? Hoje, basicamente, a gente vê dois tamanhos de célula vigentes, né? Que é a célula de 182 milímetros ou a célula de 210 milímetros. Aí existe uma briga A DH grande. tem qual? A gente trabalha com 182 milímetros. 182. Então, existe uma briga... Eu confesso que eu já vendi dos dois produtos, então sei de vantagens e desvantagens dos dois, né? Enfim, mas hoje padronizou-se nesses dois tamanhos. 182 foi uma combinação entre os principais fabricantes lá daquela Super League, né, que chegaram num consenso e falaram, vamos desenvolver a linha para 182. Né? Então, alguns fabricantes assinaram lá atrás esse combinado, né? E aí desenvolveu-se os equipamentos, principalmente o que muda muito é o tamanho do lingote. Né? Mexe na cadeia inteira, né? Se mexe inteira. No tamanho da célula, ela mexe no tamanho do lingote, né? Tudo, o tamanho do lingote, depois o tamanho da esteira, da stringer, o tamanho das esteiras internas na linha de produção, o tamanho da laminadora, que é super importante, né? Se eu estou aumentando o tamanho do módulo, às vezes nem cabe na laminadora, né? O tamanho do módulo. O tamanho do flash test. O equipamento de teste, né? Exatamente. Não, quando eu comecei lá atrás, a gente tinha uma parceria lá na época, através da BioID com a Unicamp, né? E aí, quando começou a chegar os módulos maiores, eu lembro lá com o Marcelão, a gente se reclamava, né? Pô, não consigo testar esse módulo aqui, porque é muito grande e tal. Né? Depois foi se modernizando, né? Então, muda tudo, né? É um impacto enorme que é importante a gente colocar na mesa, né? Então, assim, né, como eu estava comentando, alguns fabricantes decidiram ir para esse caminho do 182, né? A DH seguiu essa linha. Outros fabricantes decidiram ir para o caminho das células de 210 milímetros. Né? 210 milímetros por quê? Porque a indústria de semicondutor, de uma forma geral, usa esse tamanho de lingote para fabricar os wafers de chip. 210? Então, padronizou o equipamento de fabricação do lingote. Entendi. Então, por isso, eu acredito que chegou no limite, porque a gente já está, assim, padronizou toda a indústria de semicondutores no mesmo tamanho. Então, eu não acredito que deva aumentar muito mais do que isso. Legal. Gente, o papo tá bom, mas a gente vai para um breve intervalo, a gente já volta com a deixa final para a gente também falar sobre as inovações da DH Solar no mercado e a gente falar do mercado aqui, as projeções para 2023. Fica aí, a gente já volta. Você já pensou em atuar no mercado de energia solar fotovoltaica? Ou na sua carreira nos próximos anos? Se quiser garantir a sua vaga no mercado fotovoltaico, vem para o Canal Solar. Aqui você pode escolher entre mais de 10 cursos diferentes para se especializar na sua área e sair na frente da concorrência. Para garantir o seu ensino de qualidade, contamos com professores especializados que atuam diariamente em projetos e participaram de muitos cases de sucesso. Os cursos acontecem online e ao vivo ou no formato EAD, com aulas gravadas, para você poder estudar em qualquer lugar e quando quiser. Faça sua inscrição pelo site cursos.canalsolar.com.br e comece a construir o seu futuro com muito conhecimento. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Papo Solar. Já deixo o convite para você compartilhar todo esse conteúdo que a gente está discutindo aqui sobre o mercado. E para a gente continuar a nossa conversa, né, a gente estava falando sobre inovação, tecnologia. Queria ver como que são as inovações da DH, né? Quais são os produtos aí que a marca traz para o mercado? Joia, obrigado pela pergunta. Ela é bastante importante para nós, porque eu tenho falado, né, de uma maneira geral nos eventos e para os clientes, né? A gente falou bastante aí sobre as inovações que o mercado está trazendo de uma forma geral, né? Essa transição do N-Type, né? E o TOPCon. Mas a DH ela tem inovações além dessas, né, que já está o mercado apresentando. Né? Eu tenho falado que muito se fala do investimento em P&D, mas quando a gente vai ver o P&D é basicamente a atualização de produto, que é importante, óbvio, importantíssimo, né?
Mas, né, eu quero ressaltar que a DH realmente tem as inovações além do que o mercado apresenta, né? Então, a primeira delas é o módulo Full Screen, né, que é um módulo sensacional, patenteado por nós. Então, isso que é importante de ressaltar, que a pesquisa que a gente faz gera patentes. E esse módulo, qual que é o grande diferencial? Ele não tem aquela bordinha, né? Eu tenho falado que é um módulo de borda infinita, né? E ele não tem aquela bordinha que acumula sujeira, né? Então, quando a gente faz a comparação dos dois módulos, né? O módulo Full Screen, a água, a sujeira passa reto, enquanto que o outro acumula na parte de baixo, na parte inferior do módulo, eventualmente até forma uma borda mesmo, né, de sujeira. Numa situação mais crítica como essa, metade do módulo vai ser desligada, né? Os diodos de bypass vão ser acionados, metade do módulo vai ser desligado. E aí que tá, se é um sistema residencial, por exemplo, o cliente não vai perceber. Vai perceber isso depois de quanto tempo? Depois de 2, 3, 4 meses. Se o cliente está gerando crédito, né, estava gerando crédito no começo, vai começar a consumir o crédito do cliente, então vai perder geração. E aí o que vai acontecer? O cliente vai ligar reclamando para o integrador, achando, né, que não foi bem instalado. E quando vai ver, o módulo está sujo. Ou que é problema do módulo, né? Exatamente. Então é basicamente um problema de sujeira. Nós medimos, né, na nossa fábrica e nós encontramos de 6 até 15% a mais de geração de energia. Interessante, hein? Aí você vai falar para mim. Quero ver esse estudo aí. Aí é a próxima publicado pergunta. No Canal Solar. Aí eu quero você vai ver. falar a próxima pergunta. Olha, mas aí é o fabricante, né? Tá bom. Então nós mandamos os módulos para a TUV Nord, que é um organismo independente. Eles fizeram as medições e encontraram 11,5%, né, por cento. Então a gente estava falando aqui agora há pouco, né? O N-Type vai ter uma menor degradação que vai gerar de 2%, vai cair para 1%. Com Full Screen nós estamos falando de 11%. É injeção de energia na veia, por conta desse problema de sujidade. Obviamente que vai depender, né? A gente não pode nem colocar isso no datasheet, porque vai depender da região, da sujidade, da inclinação. Por exemplo, telhados de baixa inclinação, né, esse módulo ele é ideal, porque realmente aí não vai empoçar mesmo a água na parte inferior, né? Ele é esteticamente muito parecido? Só a borda mesmo? Só aquela borda que fica ressaltada no módulo, ela não tem. Então, quando você olha ele de frente, ele só tem vidro. Ele parece um módulo vidro-vidro, mas ele tem o frame, né? Ele tem a moldura de alumínio na parte de trás. Então, entendi. A parte de instalação dele é uma instalação tranquila, simples. Mas e o clamp? Ele tem que pegar e morder aqui por cima, né? Ele morde aonde? Aí a gente encaminha umas borrachinhas de EPDM, né? EPDM é o mesmo material que é usado em veículos, né? Para vedação e tudo mais, então é um material super resistente. Então, a gente encaminha essas borrachinhas já na dupla face, né? Então é só colar na região do clamp e fixar. Bem simples também. E aí eu até faço o desafio aí para os fabricantes de estrutura, porque lá na China isso é bem comum, ter a estrutura já com a borrachinha integrada. No clamp. No clamp. Entendi. Já é bem comum quando se utiliza módulo vidro-vidro, né, ou módulos de outras tecnologias, né? É comum ter esse tipo de clamp, né? Então fica o desafio aí. E além do Full Screen, que inclusive a gente, né, eu fiz uma entrevista contigo, né, então tem ali a explicação, até a demonstração dessa água escorrendo, realmente para não ficar a sujeira. Tem outro lançamento também que você estava comentando aqui nos bastidores, que foi pensado para o mercado brasileiro. Qual que é esse lançamento? Exatamente. A gente, inclusive, já fica até o convite para todos nos visitarem no nosso stand, na Intersolar, que está aí já, né? Então nós vamos ter todos esses produtos lá disponíveis, né? Então o próximo lançamento é o Solar Unity, né? Então o Solar Unity, ele é o primeiro e único sistema integrado do mundo, tá? A gente tá bem orgulhoso disso, né? Tem repercutido bastante, né, esse produto. Então a gente tem lá o módulo integrado com o microinversor, tá? Eu tenho basicamente hoje duas configurações, que é dois módulos para um microinversor de 920 ou 3 módulos para um microinversor de 1500. Então são essas duas opções que nós estamos trabalhando no mercado brasileiro, porém eu tenho outras opções, né, para os mercados europeus.
né? Por exemplo, eu tenho micro de 600 e micro de 800. Tá? Lá na Europa, para vocês terem uma ideia, né? Só a título de curiosidade, na Alemanha, 600 watts, eu não preciso nem pedir para a concessionária, eu posso plugar direto na tomada. Então, o que a DH desenvolveu? Né? Ela é muito orientada ao mercado, demais, assim, a gente vai escutar o cliente, inclusive essa ideia do Solar Unit saiu aqui do Brasil, tá? Foi um cliente nosso que deu a ideia aqui no Brasil e nós fizemos. Eu posso pegar, a gente já manda, né? Então, um módulo com micro, 2 módulos, um micro, né? A solução para fachadas, né? A gente chama de balcony, onde eu posso colocar esse módulo na fachada, eu já mando todos os componentes, inclusive o cabo. Então, o próprio cliente consegue fazer a instalação muito facilmente, plugando direto na tomada. Mas como é que é esse completamente integrado, né? Que você falou que pode um módulo que funciona com um microinversor. E como é que é essa integração do então, microinversor a gente faz, no módulo? então, o nosso kit, né, o que vai composto? Né? O módulo, os 2 módulos, o micro, né, já os cabos, o cabo, o chicote e a unidade de comunicação. Então eu vou pegar 2 módulos, vou ligar eles em série e conectar no microinversor. O microinversor, a saída AC, eu já mando o cabo, que daí, dependendo da quantidade de strings que for desenvolvido para aquele projeto, você vai ligar numa string box e direto no medidor do cliente. Mas qual que é a diferença do que a gente já tem hoje já, né? Hoje eu também tenho, não é do mesmo fabricante, né? É um microinversor, por exemplo, né? De um fabricante... 2 marcas distintas, marcas né? De marcas distintas, módulo, e aí monto eles ali, geralmente eles ficam montadinhos perto mesmo, né? Por que é integrada essa solução? Primeiro porque ela já sai da minha fábrica configurada. Tá? Então o cliente não tem nenhum trabalho adicional. Então já sai o módulo e o micro já sai montado na própria aba do módulo. Tá? Então para o instalador eu não preciso fazer uma montagem adicional. Tá? Eu venho com o módulo e coloco ele diretamente na estrutura e pronto. Né? Porque ele já está na aba do módulo. Então foi desenvolvido um design de micro pensando nessa aplicação. Está montado. Já montado. Já está montado. Já está parafusado, inclusive. Né? Isso aí, se eu precisar tirar, também é fácil de tirar. Mas ele já vem parafusado, já com os cabos daquele próprio módulo já conectado, né? E dentro desse mesmo pacote já vem, né, o chicote e já vem a unidade de comunicação que já sai da fábrica. Então essa que é a grande vantagem. E para o instalador eu não preciso fazer uma instalação adicional. Só vou realmente fixo os painéis, puxo o cabo, levo direto para o corrente alternada. E aí a gente acabou pensando esse design para ser um casamento perfeito entre módulo e micro, né? Que já que a gente detém a fabricação dos 2 componentes, né, é importante ressaltar isso, né, o micro ele é fabricado por nós mesmos também, nós fizemos o módulo pensando no micro. E aí que é uma inovação que, assim, né, você que me conhece aí, que, né, a gente gosta desses detalhes, né, foi uma sacada genial da DH. Por quê? Nós temos o único módulo com célula de 182 milímetros cortadas em 3 partes. Então nós estamos cortando a célula de 182 milímetros em 3 partes. Por quê? Porque eu derrubo drasticamente a corrente do módulo. Então a corrente desse módulo é um módulo de 550, 555, mas é uma corrente de 4,5 ampere. Com uma VOC de 150. Então nós fizemos uma regulagem do produto para que eu tenha uma corrente baixa, uma tensão alta. Né? E aí, o que isso vai me acontecer? O módulo vai trabalhar numa temperatura muito mais agradável, né? Eu estou forçando muito menos a corrente dele, né? Então, o módulo em si vai aquecer menos. O microinversor vai aquecer muito menos. Eu estou trabalhando com corrente de 4,5 dentro do microinversor. Ele aquece muito menos, e aí com isso eu tenho uma performance muito maior do produto. Então, hoje a gente já tem a garantia para o micro de 10 anos, mas logo já vai estar saindo para 15 anos. Interessante. Né? Então a gente fez esse ajuste bem casadinho mesmo. E ele sai da fábrica montado? Já sai da fábrica montado e empacotado, inclusive. Dentro da embalagem maior vão pequenas embalagens já do kit montado. Então também para os nossos clientes distribuidores é uma facilidade enorme, né?
né? Uma facilidade de montagem dos próprios kits, né? Já sai cintado da fábrica, né? Interessante, né? E você citou aí a fábrica, todo esse processo, e aí eu fico pensando, será que tem como acompanhar isso, né? Ali na linha de montagem, você comentou que a DH detém tanto a fabricação do micro quanto do módulo, né? Como que é feito isso tudo? Num lugar só? A gente tem esse grande spoiler que é o lançamento da campanha DH de portas abertas. Por quê? Porque, igual a gente conversou aqui, é o nosso papo inteiro, né? Quando a gente tem um cliente exigente, o nosso nível sobe. Então, a gente está querendo abrir as portas da nossa empresa para que todo mundo possa verificar, né? Então, com essa campanha, né, a gente vai lançar ela aqui na Intersolar, né? Então, já fiquem ligados aí. Onde a gente vai ter os vídeos explicando mesmo, né, filmando dentro da fábrica, né? Então é uma coisa também que eu nunca vi, um grau de abertura nesse nível, né, pelo fabricante. Então eu tive essa oportunidade de visitar a fábrica, né, da empresa durante a SNEC, né, e depois eu fiquei por lá acompanhando todas as etapas produtivas, acompanhando todos os detalhes, e aí eu mesmo gravei os vídeos, né? Então a gente vai divulgar isso para todo mundo, para todo o mercado, como é que funciona o processo de soldagem, como é que funciona o processo de laminação, como é que funciona o processo de montagem, e o flash test, né, que a gente falou bastante aí, a gente filmou bastante lá. Então vai ser aberto, né? Então a gente quer compartilhar o conhecimento com o mercado mesmo, abrir as portas da nossa empresa, porque só assim a gente vai melhorar, né? Não, legal desse conhecimento, né? Imagino que muita gente já vai querer saber como que é feita a fabricação, né? Inclusive, a gente tem aqui também o nosso circuito solar, que a gente tenta mostrar isso, então é bem bacana mostrar essa parte de fabricação para quem, aquela conversa que a gente teve lá no começo, né? Que se é tudo commodity ou não, Exatamente. É o processo de fabricação que vai responder, Exatamente. né? Se realmente é. Qual é a tecnologia que está por trás da fabricação, os controles, né, que são empregados, então... É um desafio até que a gente faz, né? A gente está abrindo as portas da nossa empresa para que a informação flua. A gente quer realmente, quanto mais gente souber, quanto mais gente for informada, quanto mais o mercado tiver conhecimento, melhor, né? O nível vai subir e todo mundo sai ganhando. Com certeza, né? Eu acho que quem não deve não teme, né? Exatamente, peito aberto mesmo. Né? Mostrar o que acontece ali. Eu tô curioso já, né? Quando sair aí eu quero... Acho que eu vou ser um dos primeiros aí, quero receber o link. Com certeza. A gente vai fazer isso em parceria aqui com vocês, né? Que são grandes parceiros nossos. Então, logo a gente vai divulgar essa campanha. Não, perfeito. Tá aí, hein? Compromisso, tá hein? No registrado, hein? Compromisso, não tem... Compromisso feito. Não tem volta. E no final vai ter uma grande surpresa aí, que esse vai ficar como surpresa mesmo. Pra deixar mesmo? o pessoal... Não vai dar nada ali. Dá um spoilerzinho só, né? Eu tô curioso aqui, imagino que o nosso... Vamos pensar que algumas pessoas vão ter a oportunidade de fazer as portas abertas com a DH. Pessoalmente. Pessoalmente? Aí sim, ó. Não ficar só nos vídeos. É interessante. Isso é campanha, hein? Isso é campanha pra valer mesmo. Porta aberta de verdade. Legal. Parabéns pela iniciativa aí. Que mais pessoas, né, que motive a cadeia a abrir, né, esse leque aí de possibilidades para quem tá lá na ponta, o integrador que às vezes quer conhecer o processo, né, de fabricação, seja de um módulo, de inversor, estrutura também, que é fundamental, mas pessoas fiquem motivadas também. Acho interessante. Certeza. Quanto mais conhecimento, melhor. Pode contar com a gente aqui, né? Show de bola. Tá. Firmada a parceria. Perfeito. E partindo aqui para o encerramento, a gente discutiu muitas coisas, né? A gente discutiu a parte de tecnologia, mercado, a importância da qualidade de um produto, a educação, aumentar a régua cada vez mais. E eu queria fazer um convite aqui para você deixar sua mensagem final para quem está assistindo a gente, compartilhar aqui a sua experiência do mercado e, lógico, deixar aquele conselho para o integrador. Claro. Olha, o nosso mercado ele é muito dinâmico, né? Como eu comentei, né? A gente conta como se fosse idade de cachorro, né? Então, esse dinamismo exige da gente, né, um alto grau de adaptação, né? Uma resiliência, um alto grau de adaptação. As coisas que a gente fazia num passado não tão distante, né, muda muito rápido. Então, o argumento que eu tinha de vendas há 6 meses atrás não é o mesmo que eu vou usar hoje.
né? Um argumento de vendas que eu tinha há 1 ano atrás não é o mesmo, então tudo muda muito rápido, então, né, minha recomendação é sempre estar atualizado, né? E aqui o canal nem se fala, né, como fonte primária aí de informação para o mercado, né? Então sempre buscar atualização, sempre buscar formação mesmo, né? Hoje em dia, olha, além do canal tem tanta coisa, eu aprendo tanta coisa no YouTube. Assim. Eu nem assisto televisão em casa, eu só assisto o YouTube. Né? Tudo que a gente quer saber, a gente encontra lá, né? Tem que ter ali algum crivo, alguma coisa, mas tem muita informação de qualidade. E não só do setor solar específico, né? Poxa, eu estou com alguma dificuldade na parte comercial, argumentação, nossa... Técnicas de vendas. Meu Deus, verdade. Um infinito de informação, né? Além do curso que a gente tem aqui no canal, que é focado no nosso setor, né? Além disso, negociação, tudo, né? Tem desde conteúdo grátis no YouTube até as grandes faculdades, universidades, né? Instituições oferecem cursos. Então, assim, é estudar constantemente. A gente está num setor que exige uma constante qualificação. Não tem jeito, né? Não dá para fugir disso. Né? Estudar bastante, se qualificar e ter muita resiliência mesmo, porque é um setor que muda bastante, muito dinâmico, né? Muito rápido, né? Muito rápido. Verdade, ali no jornalismo e principalmente na parte de curso, a gente vê essa mudança e é toda vez se atualizando a apostila, atualizando muda o de notícia. tá? De uma edição para outra, já muda, porque é isso que você falou, né? Eu vou emprestar a tua frase aí, né? A gente... Né, cada ano que passa é como se a gente tivesse vivido 7, né? Que nem para cachorro, né? Cachorro, então não dá tempo, tem que atualizar mesmo. Tem que atualizar e tem que estar preparado, né? Preparado mesmo. E a provocação que eu faço é realmente essa, né? Pra gente não ter medo de ousar argumentar. Né? O mercado tá difícil, estamos passando um momento complicado agora, mas existem as alternativas, né? Basta a gente... Né, se esforçar, procurar, estudar, ter essa resiliência mesmo que a coisa acontece. E, de novo, né, contem comigo, né, sempre, né? Não adianta a gente vir aqui só falar, né? A gente tá sempre à disposição para ajudar no que for necessário. Perfeito. Pode deixar. Bruno, quero agradecer também sua presença, né? O anúncio aqui, que agora a cadeira cativa dele. Boa. Então, o próximo, o Bruno estará aqui também com a gente. Sim, foi aprovado. Agradecer aqui para você agregar o conteúdo. Então, primeiro, obrigado, né? Fiquei sabendo dessa boa notícia, né? Mas eu acho que, né, dessa conversa que a gente teve, eu acho que eu faço aí, né, reforço as palavras do Felipe, né? Eu acho que a gente tem que argumentar mais, né? Eu gosto sempre de falar, né? A gente tem que colocar uma pulga às vezes atrás da orelha do cliente, né? Para marcar até, né? Será que aquilo que ele está pensando é só aquilo mesmo, né? Igual a gente falou aqui de preço, né? Uhum. Será que é só preço mesmo? A gente sabe que não, né? Então, colocar elementos dentro da discussão com o cliente para que ele pense, né? Então, por exemplo, a qualidade, né? Fala da potência, se ele está, né? É uma preocupação que ele deve ter. Atrás da orelha. Será um investimento alto. E é uma pergunta que você pode fazer, né? Olha, né? Você está indo só por esse preço, né? Que está muito mais baixo do que o meu. Será que ele é o preço correto mesmo? Uhum. Será que você vai receber aquilo que você está comprando, né? A gente tem aí no mercado, para citar um exemplo só, os fake powers, né? Exatamente. Então, será que você está recebendo isso? Né? Colocar isso, né? E o cliente, você não precisa confrontar isso com ele, mas colocar aquela mensagem, né? A gente tem visto, infelizmente, também muitas cargas sendo roubadas, né? Se o preço está muito mais... Se você como integrador, né, tá praticando um preço, né, justo, né? Que você tem que ter margem, né? Sem margem você não sobrevive. Mas você está praticando uma margem... condizente, né, justa, e aparece um preço muito menor que o teu, tem alguma coisa errada aí, né? Tem almoço de graça, né? E aí tem que educar o cliente com essas questões, né? Então eu acho que se eu pudesse resumir essa conversa com o Felipe aí, talvez um insight aí, né, para os integradores é esse, né? Colocar pulgas corretas, né? Pulgas atrás da orelha do cliente corretas para educá-lo a fazer a melhor escolha aqui, né? Deve ser a opção que você está ofertando. Exatamente. Né? Perfeito. Perfeito. Não havia melhor modo de encerrar essa conversa. Quero agradecer mais uma vez aos dois aqui por trazer tanto conhecimento para o nosso público especial, que é você, integrador, que acompanhou a conversa. E já deixo aqui o convite para vocês acompanharem o próximo podcast.
Até a próxima!